Opinião impopular. Sturgis pode ficar tão lotado que meio que estraga essa experiência de pilotar. A cidade de Sturgis tem uma população de 7.000 pessoas, mas o rally atrai cerca de 500.000 pessoas. Isso é quase um aumento de 70 vezes. Então, algumas dessas famosas e belas estradas para pilotar, como a Iron Mountain Road, por exemplo, com todas as suas estradas sinuosas e curvas em espiral. E tem um monte de pilotos que podem não estar acostumados a pilotar em estradas tão sinuosas. Fica tão lotado que você quase não pode evitar ir muito, muito devagar. Simplesmente não há espaço. E talvez isso seja uma coisa boa, mas se você está acostumado com estradas mais sinuosas, pode ser muito irritante. A próxima coisa é que muitas pessoas vão a Sturgis para festejar, ir para os bares e para beber, mas eles estão reprimindo as leis de recipiente aberto durante o rally de 10 dias. A cidade recebe cerca de 20 de seus receitas durante o rally, então pode incluir policiais reprimindo você por receber multas. O profissional Wonk contou essa história em seu canal do YouTube quando estava andando por Sturgis, foi parado e ele não sabia por quê. Um policial local de Sturgis veio até a janela sorrindo e disse: "Você sabe por que eu te parei?" Eu disse que não fazia ideia, pois não tinha feito nada de errado. Ele respondeu que eu estava indo a 37 em uma via de 35. Eu disse, o quê? Mas ele apenas riu. Ele queria ver se eu estava bêbado, mas disse para eu não me preocupar e ir embora. Então voltou para o carro dele. Então, quanto às leis de recipiente aberto em 2021, foi aprovada uma lei que se aplica apenas durante o comício. Era necessário ter uma pulseira e um copo oficial, com horário limitado das 10 horas às 22 horas. Pesquisando mais, descobri que algumas dessas leis foram aprovadas em 2009, então se você já frequenta o comício há anos, sem problemas. Você provavelmente não precisa mudar nada. Este próximo ponto é apenas a maior decepção. Sempre que perguntei a outras pessoas se elas vão ao comício e elas não pilotam uma Harley, elas geralmente dizem não, porque não são pilotos de Harley. Eu acho que isso é o maior mal-entendido e também o ponto mais injusto. Por que você deveria ter uma Harley para aproveitar Sturgis? E isso vai me levar ao meu próximo ponto. O verdadeiro motivo pelo qual as pessoas vão ao comício, ou pelo menos talvez algumas pessoas, não é apenas sobre os bares e os shows. E a nudez, pessoalmente, minha parte favorita de Sturgis são as estradas ao redor. São algumas das estradas mais bonitas para andar no país, porque apenas os motociclistas da Harley devem aproveitar isso. Além disso, no festival Get On Adventure deste ano, foi em julho, não sei quando será em 2025, mas para isso, o foco é no off-road que Sturgis tem a oferecer, porque o Rally e o festival Get On Disco Versátil Digital são feitos no verão. Isso me leva ao meu próximo ponto. O clima em Sturgis pode ser tão quente que quase estraga a experiência de pilotar. Até agora, fui a Sturgis 3 anos seguidos, e no primeiro e terceiro ano, estava tão quente que quando cheguei lá, quase não queria nem pilotar durante o dia. Concedido, eu uso o equipamento completo da cabeça aos pés e a Dakota do Sul, na verdade, não tem leis de capacete, então eu não recomendo. Se preferir, pode simplesmente não usar o capacete e ficar muito mais fresco, especialmente sem um capacete de rosto inteiro. Lembre-se, a cada 100 acidentes fatais de moto, 37 mortes poderiam ter sido evitadas se o piloto usasse um capacete. Então, tenha isso em mente sempre que estiver pilotando por esses estados que não têm leis de capacete. Para se manter seguro, mesmo sem usar um capacete de rosto inteiro, considere pelo menos uma touca, como as usadas por motociclistas da Harley. Uma grande parte dos acidentes é causada pela falha do veículo que vem em sentido contrário em ver o motociclista. Para ajudar a se tornar mais visível, use cores vivas ou um capacete de cor viva. Então, sobre o clima estar tão quente que pode estragar sua experiência de pilotagem. No primeiro ano que fui, as temperaturas chegaram a mais de 100 graus. Neste terceiro ano, em 2024, houve alguns dias em que foi a mesma coisa, mas no ano anterior estava meio frio e chovia muito, tanto que alguns dos acampamentos ficaram alagados e algumas pessoas tiveram que deixar o acampamento e procurar alojamento em outro lugar, o que pode ser meio difícil em Sturgis por causa de
aquele aumento de população de 70 vezes que eu te falei que acontece durante o rally. Então, não só é muito difícil encontrar alojamento de última hora quando você está em Sturgis. Eu tentei no meu primeiro lugar que eu estava ficando, não era também, era apenas ruim. E é muito difícil não só encontrar, mas também encontrar algo acessível, o que me leva ao próximo ponto. Preços para... Durante o rally são insanos. Se você está tentando voar para lá e apenas pegar uma moto alugada enquanto está lá, eu tentei procurar voos diretos, e voos serão bem mais de $1.000 durante o rally. Então, ambas as vezes eu voei de outro estado e fui para o rally dessa maneira, apenas um estado um pouco mais próximo de onde estou na Geórgia. Isso seria como 2 semanas de viagem, certo? Ninguém tem tempo para isso. Então, os voos, a hospedagem é tão cara. E uma vez que você está na área do centro da cidade ou um pouco mais para fora, como em Buffalo Chip, se você está jogando seguro e não vai pegar sua moto porque talvez você tenha bebido um pouco, pode esquecer sobre Uber ou até mesmo os serviços de táxi. Em certas áreas próximas ao centro de Sturgis, eles simplesmente não operam. Lembro-me de tentar ir de Buffalo Chip para onde eu estava hospedada no centro de Sturgis e percebi que não havia Uber, nem Lyft. Eu fiz algo muito não millennial e tentei ligar para serviços de táxi e todos eles diziam: não estamos funcionando. Não temos nenhum táxi no rally agora. Um se ofereceu para me enviar e eles iam cobrar $200. Tenho quase certeza de que há um trem ou ônibus. Na verdade, acho que se chama ônibus e ele vai do centro de Sturgis para alguns outros locais. Eu vou colocar bem aqui assim que eu verificar isso para você. Como mencionei antes, Sturgis faz cerca de 20% de sua receita anual durante os 10 dias do rally de motocicletas. Isso é cerca de $800 milhões arrecadados durante o rally. Então sim, a cidade realmente quer garantir que consiga o máximo que puder durante o rally. Compreensível. Todos nós queremos sair para apreciar as belas paisagens e estradas incríveis. Ou a nudez para algumas pessoas. Talvez seja por isso que você vai, mas eles estão reprimindo as leis de nudez. Eu vi um grande susto no Reddit com vários tópicos falando sobre como o rally costumava ter mais nudez. Eu não sei o quanto mais nu você poderia ficar. Talvez apenas, este é um canal familiar, não vamos entrar nos detalhes disso, mas uma vez que comecei a investigar isso mais a fundo, percebi que isso foi aprovado lá em 2009, onde bares e acampamentos ao redor do rally precisam ter uma licença para permitir a nudez. Mas você ainda vê muitas coisas quando está no centro de Sturgis. Talvez apenas um pouquinho esteja coberto, mas eu sinto que, eu não sei, se você está procurando por isso, ainda terá muito para olhar. A próxima coisa que as pessoas podem te alertar é que os crimes durante o rally aumentam muito, principalmente duis e acidentes de moto, obviamente, mas também tráfico sexual e de pessoas. E as pessoas podem pegar essas estatísticas e distorcê-las sobre os motociclistas e dizer que são eles que estão cheios de crimes. Mas tenha em mente que o rally vê um aumento de mais de 70 vezes na população. Então sim, os crimes estão aumentando, mas a população também está. Então pode estar mais relacionado a isso do que necessariamente as pessoas que estão lá, e se você não tem certeza disso. Se você é um escritor, provavelmente não é, mas se você não é um escritor, então talvez você seja, mas eu abordo isso. Em um vídeo, levei câmeras escondidas para Sturgis para mostrar às pessoas, especialmente minha família, que estava surtando comigo fazendo viagens de carro e o rally sozinha, como realmente é. Por mais que eu tentasse defender a comunidade de motociclistas para quem não anda de moto, dizendo que as pessoas são muito amigáveis e educadas No meu primeiro ano em Sturgis, eu levei câmeras escondidas para mostrar como as pessoas realmente interagiam comigo, pois não parecia que elas estavam sendo respeitosas ou realmente acreditando em mim quando eu dizia isso. Na maioria das vezes, você percebe que as pessoas são amigáveis, educadas e respeitosas. Concedido, nenhuma dessas cenas foi tirada à noite. Eu não fui a nenhum dos tipos de cena de bar. Tudo aconteceu durante o dia, mas eu estava tão cansada do calor e de andar que fui para a cama por volta das 8 horas. Toda noite, minha primeira experiência em rally. E um agradecimento ao Rick GQ, que postou um vídeo quando ele foi para Sturgis no ano passado, e este vídeo se tornou viral. O vídeo dele se chamava "Eles dizem que pessoas negras não deveriam ir para Sturgis. Eu fui mesmo assim." Isso é uma preocupação séria para algumas pessoas, particularmente negras,
questionando se serão bem-vindas neste rally, que historicamente tem sido principalmente branco. Rick mostrou algo semelhante ao que minhas câmeras escondidas revelaram. As pessoas são geralmente respeitosas, amigáveis e acolhedoras. A coisa boa sobre Duas Rodas é que ela une as pessoas. Concedido, quando ele filmou aquele vídeo, não era realmente durante o comício. Foi, eu acho, cerca de um mês antes. Vou confirmar isso com o Rick e... talvez coloque esse texto bem aqui. Então, sobre as Black Hills ao redor de Sturgis, e voltando ao que eu estava dizendo, essa é a verdadeira razão pela qual tantas pessoas vão para Sturgis, porque é deslumbrante. É uma das paisagens mais belas para caminhar nos Estados Unidos da América. Ainda não andei em Utah, então veremos o que direi quando for lá. Isso não é apenas uma declaração pessoal, é uma verdade respaldada pela geografia e história. As Montanhas Negras de Sturgis são a cadeia montanhosa mais antiga dos Estados Unidos da América, até mais antigas que as Montanhas Apalaches por cerca de 600 milhões de anos. Então o terreno é só um pouco diferente. Você pode perceber que há algo único sobre esta terra, e até mesmo os nativos locais têm visto esta área como sagrada e o centro do universo por milhares de anos. Esta área em Dakota do Sul tem uma das maiores populações de nativos nos Estados Unidos da América. Você notará com alguns dos destinos turísticos populares ao redor, como o Parque Estadual Bear Butte, a Torre do Diabo, a Rodovia Needles, o Parque Nacional Badlands. Há algo realmente único sobre a terra aqui. Os nativos sabiam disso? Os turistas veem isso? Muitos desses locais populares ainda são sagrados para os nativos atualmente. O Parque Estadual Bear Butte fica a apenas 8 milhas do centro de Sturgis. Tribos como os Lakota, Dakota, Nakota vão ao parque para praticar cerimônias religiosas e ritos de passagem. E a Torre do Diabo, que fica a cerca de 1 hora de viagem do centro de Sturgis, é outro lugar onde os nativos realizam cerimônias religiosas e vêm para rezar. Agora, aqui está a parte da história que não chega à mídia mainstream. E definitivamente não faz parte das histórias populares de cowboys e da Corrida do Ouro quando os turistas vêm para Sturgis. O Tratado de 1868 afirmava que as Colinas Negras pertenciam realmente aos nativos, mas após a descoberta de ouro nos anos de 1870, foi confiscado e então, cerca de 90 anos depois, em 1980, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América decidiu que os Lakota têm direito a 106 milhões pelas Colinas Negras, mas isso era apenas uma porcentagem do ouro sozinho. Nas Colinas Negras, querendo o retorno de suas terras, os Lakota recusaram e a terra ainda está em disputa hoje. Algumas pessoas ficam irritadas quando compartilho esses fatos e espero que você saiba que isso não é uma afirmação dizendo que um grupo está errado ou é ruim. Hoje. Mas muitas vezes, vivemos no presente com decisões tomadas no passado que poderiam ter sido diferentes se fossem tomadas hoje. E é por isso que vale a pena reconhecer e não fingir que isso não aconteceu. Então, se você está visitando Sturgis e está conferindo um desses sites, agora você sabe, então você pode fazer pequenas coisas para ser respeitoso, sabendo que alguns grupos vêm a esses sites para orar ou para fins religiosos. Coisas simples como não tocar música muito alta quando você está no Parque Estadual Bear Butte podem fazer uma grande diferença, porque a coisa sobre o Rally de Sturgis e apenas 2 rodas em geral é que pode te levar a lugares e apresentar pessoas que você talvez não conhecesse de outra forma. 2 rodas podem unir pessoas totalmente diferentes se você permitir. Para ver minhas viagens de moto para Sturgis ou a câmera escondida de como é ser uma motociclista solo nesses eventos, confira esta playlist aqui.